Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas e boa tarde, professor. A gente vai apresentar agora, no caso do trabalho da resenha, né, que a gente vai discorrer um pouco mais sobre todo o trabalho do artigo que a gente já fez. No caso, é o geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado à análise de recursos florestais. No caso, para a disciplina de ajustamento de observações geodésicas. Eu sou o Leonardo Vieira Militão e estou apresentando com o meu colega Antônio Júnior. Antônio, alguma Boa palavra? tarde, gente. Boa tarde a todos, professor, todos os alunos da disciplina. Então vamos dar sequência para a apresentação sobre esse trabalho. Bem, primeiramente a gente quis só demonstrar um pouco o trabalho. O artigo ele é sensoriamento remoto de processamento. Ele foi escrito pelos autores Edson Luiz Bonfé, Rudinei Soares Pereira, Pedro Roberto de Azambuja Madruga e foi publicado na revista Ciência Rural no ano de 2004. Mas já pode ver um artigo mais antigo, mas ele tem uma metodologia muito legal de trabalho, né? Uma Bom, o intuito desse trabalho foi basicamente mapear e quantificar a quantidade de povoamentos florestais em uma área que eles escolheram para poder mapear e obter alguns resultados de acordo com distribuição desses plantios, quais os locais onde eles estavam em maior quantidade e as possíveis razões que influenciavam na localização desses plantios. Bem, antes da gente dar uma sequência mais direta, o Antes quis também falar um pouco. Esse trabalho ele é fundamentado em duas bases, que é o sensoriamento remoto e o geoprocessamento. Então, até para, às vezes, só relembrar o pessoal o que é o sensoriamento remoto, no caso ele vai ser aquela parte do trabalho que vai trabalhar com os sensores dos satélites, que é mais aquela interação da radiação com a superfície. Quando a gente, vamos pegar um exemplo, você vai fazer um trabalho e você vai usar a composição de banda, e ela vai te mostrar ali, vamos falar um infravermelho, a questão da vegetação, da refração em corpos d'água. Então, o sensoriamento remoto é a parte das ciências, da geotecnologia que trabalha mais essa parte, sensores distantes, né, como fala remoto já. Um ponto, Antônio? É, Pode passar. sim, não pode passar essa. Bem, aqui tem um Um esqueminha, exemplo. né, de como. Que é uma das bases do artigo, né? Então a gente só quis dar uma pincelada bem rápida. E também a parte do geoprocessamento, que no caso é o processamento de dados georreferenciados. Como está ali no esqueminha, você tem os dados espaciais, você faz o processamento nele e dele você vai ter as informações. No caso, informações cartográficas, que no caso possa auxiliar, associar coordenadas de mapas, cartas ou até plantas. Então ele pode ser usado em diversas aplicações e, como não é diferente, é muito utilizado na engenharia florestal, né? Não só na engenharia florestal, né, mas em muitos outros ramos e até como esse trabalho é um trabalho um pouco antigo, digamos assim, a gente vai mostrar no decorrer da apresentação que algumas técnicas que foram usadas, tanto no sensoriamento remoto, como no processo de referenciamento, hoje são alguns processos que estão mais otimizados, mais precisos, mais rápidos de ser feitos. Pode passar? Uhum. Bem, no caso, a introdução ela se pauta muito no aumento do uso de recursos florestais. Então, o que o pessoal, assim, você consegue ver que eles pensam na parte ali da introdução. Que eles veem que no Brasil começou você ter um aumento, só que você ir a campo sempre acaba sendo um trabalho muito oneroso, né? Então, de algum jeito, eles pensam a metodologia para que através do sensoramento e do geoprocessamento você consiga, pelo menos de maneira inicial, ter uma noção de quanto de recurso tem ali. Teoricamente, não que você mensure tão precisamente, mas que você saiba que ele tem tantas porcentagem de área coberta, uma parte é capoeira, tem as partes de plantio, então como a gente já falou, um trabalho mais antigo, então ele tem meio que um embasamento de você ir para campo, né? Comentário, Antônio? Uhum. É, é, é basicamente o intuito do aumento da utilização do sensoriamento remoto, tanto no setor florestal como agrícola, civil, é o que você vai economizar
tempo, se vai economizar mão de obra, uso de equipamento. Por exemplo, é possível fazer uma análise de uma área, eu quero fazer uma análise temporal. Hoje, quem tem conhecimento básico de SIG e dos sites, eu quero fazer uma análise temporal de uma área aqui, por exemplo, para fazer um, um laudo, digamos assim, um laudo de uma área, o cara de desmate. O órgão ambiental está alegando que eu desmatei, mas eu não desmatei e eu quero comprovar. Vai numa pessoa que entende, um engenheiro florestal, um agrônomo também é capacitado para isso, biólogo também podem fazer. E, e aí vai lá e, cara, eu quero que você faça um laudo aqui, porque o órgão ambiental, o IBAMA, seja quem for, me embargou, dizendo que minha área está irregular, só que eu sei que a minha área está regular. Aí o que o técnico faz? Ele vai, pega essas imagens nos sites, tem vários sites diferentes, várias bandas e satélites que você pode usar. Tem alguns são utilizados mais para uns usos que outros. Vai lá e pega uma série de imagens temporais. Eu pego a imagem de algumas datas, por exemplo, ele está alegando que eu desmatei dia, dentre os meses de agosto e setembro de 2021. Eu vou lá, pego as imagens, umas imagens de 2020, 2019, 2018, imagens anteriores a essa data e imagens posteriores. E aí, a partir dessa análise, vai ser possível afirmar: você desmatou ou você não desmatou, sua área está regular, sua área não está regular. E isso daí acontece muito hoje em dia, principalmente em embargo de terra, essas coisas do tipo. Posso seguir? Pode. Bem, no caso da mensuração, a gente também pode pegar essa parte da vegetação, mas em áreas de trabalho de produtos florestais não madeireiros, até se pode também utilizar esse recurso para mapear, por exemplo, castanheiras, e assim você ter até uma melhor noção. Talvez em áreas como a área da terra natal do Antônio, que é o Maranhão, que tem uma área às vezes de mata mais aberta, você conseguiu fazer uma mensuração, por exemplo, de coco-babaçu. Então, desse trabalho assim, o interessante da introdução dele, que ele situa o leitor para pensar que você tem aumento de consumo, da importância do recurso florestal e como que essas ferramentas podem auxiliar numa primeira ida. Então, acho que essa é a parte muito interessante de você chamar o leitor, né, para dentro do trabalho, porque isso aí instiga a dúvida nele e ele vai pensar, que meios esse pessoal vai usar para desenvolver, né? Uma fala, Antônio? É, tem alguns outros usos possíveis, né? Como, por exemplo, o dimensionamento de copa de árvores. No setor silvicultural hoje está sendo muito utilizado também para tanto na agricultura de precisão quanto na silvicultura florestal. Está sendo utilizado muito o sensoriamento para identificar a saúde dos plantios, dos povoamentos. A partir das imagens que é gerada, faz o NDVI e aí eles veem onde é que tá, a saúde está melhor dos indivíduos e tal, e onde que não está. O que economiza uma ida a campo, e quando você vai, por exemplo, eu identifiquei que o meu talhão de reflorestamento, aquele tem um foco ali, uma bola onde que a vegetação não está normal. Quando vai a campo, já sabe aonde tem que ir, o que tem que fazer, o que, que tem que observar. Passar aqui. Bem, agora a gente já vai entrar na parte mais específica do trabalho, né? Em vez de a gente sair um pouco dessa parte mais introdutória. No caso, a área de estudo, a região de estudo está delimitada por essas coordenadas, que compreende uma carta topográfica de Cachoeira do Sul, na escala 1 para 250 mil, folha SH22YA. No caso, ela abrange as áreas de transição das regiões fisiográficas do escudo rio-grandense e depressão central do estado do Rio Grande do Sul, totalizando 16.124 km². Deixa eu passar. Essa área ela tem também muita área de plantio, né, de pinos e eucalipto, que até é uma das bases para que vai acabar caindo nos resultados de discussões, que são as áreas de plantio que ele observa no trabalho, né? Uma coisa, Antônio? No trabalho deles, eles utilizaram alguns materiais cartográficos
equipamentos e aplicativos, né, que são os aplicativos de SIG, GPS, equipamentos seriam veículos para deslocamento, por exemplo, os equipamentos que são necessários para processar as imagens, processar os mapas temáticos, que é um computador, uma mesa de escritório, você vai precisar, e eles listaram tudo que eles precisaram para fazer isso, tanto as imagens bases cartográficas, de onde que eles se obtiveram, cada uma delas, e isso aí. Interessante desse trabalho que a gente consegue ver que ele tem um gasto a mais por toda essa quantidade de equipamento. Que para 2004, a questão de ter um microcomputador em 2004 era uma coisa mais Exatamente. cara, né? Porque o computador foi se popularizar mais pelos anos 2010. Então você vê que ter um microcomputador, essa mesa digitalizadora, para você passar essas cartas cartográficas, né, para a parte digital, você ter um trabalho melhor com ela. Então você vê que foi um E, trabalho oneroso e teve sim, tem um nível de complexidade até de certa forma grande, né? Vê que tem muita mapeamento de solos foi obtido no Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. A carta é do IBGE. O material, as imagens do Landsat que eles conseguiram é do INPE. Então foi um trabalho cheio de muitos recursos, né? e pensando que teve uma evolução do sensoramento remoto em si, de lá para cá, que lá estava, assim, digamos assim, mais no início, hoje já está uma área bem consolidada, alguns processos e até equipamentos que eles utilizaram, talvez fosse feito hoje, trabalho refeito, não precisaria, por exemplo. Bem, no caso aqui a gente tem a metodologia que foi o. Qual o nome? Os passos que eles fizeram, né? Que no caso começa É, pelo. eles dividiram a metodologia deles em passos, para poder exemplificar melhor para o leitor que fosse compreender o assunto do artigo. Então a gente pode seguir, aí. Tá. Então, é, basicamente, quais que foram esses passos? Primeiro foi o processamento digital é, das imagens, depois o georreferenciamento delas, após o georreferenciamento e o processamento, foi feito a reambulação temática, a classificação do uso digital da Terra, quantificação do uso da Terra, o levantamento da base de dados, o cruzamento geoespacial das bases temáticas e a elaboração de mapas temáticos. Sim, o legal é falar dessa reambulação temática, né? Que no caso a reambulação vai ser é uma técnica de, no caso, ele vai identificar e nomear. Seria, vamos dizer, o fotointerpretação, teoricamente. Sim. Mas no caso a reambulação é para você nomear as feições conhecidas numa carta topográfica ou numa imagem de satélite. Então eles fazem isso até para conseguir identificar as feições, né, de cada parte. Como o Antônio já falou, teve a classificação digital dos da Terra e a quantificação, tudo isso foi feito pelo SIG, né? O levantamento da base de dados, o cruzamento das cartas. Pelo final, a elaboração já dos mapas temáticos para que eles tivessem a noção da quantidade de área que vai compor, no caso, todo o terreno, né? Vamos falar assim, da parte rala até as florestas já mais formadas, né? E é interessante também que eles fizeram 3 mapas temáticos, né, Milton, diferente, cada um cruzando dados diferentes, tanto de georreferenciamento, tipo de solo, proximidade de estradas de acesso e do relevo de cada das áreas. Então eles experimentaram tudo isso para poder fazer algumas correlações entre o resultado desses dados. Isso. Bem, os mapas eles não estão numa qualidade muito boa, que a gente até não conseguiu dar um zoom Não muito bom deu para dar neles, uma mas, melhorada. mas assim, os mapas que foram feitos foram esses. E no caso, assim, dá até para ver um pouco dessa parte aqui de classificação de solo ali, que você consegue assim, observar bem pouquinho, mas a melhor no caso é essa de cima que ele fala da subclasse A1, A2 e A3,
recomparação a mata fechada, a plantios e floresta de capoeira. Pelo menos aí você tem uma maior visão, sim, do que poderia ter. Esse aí é o da parte de declividade, né? Que você tem áreas Uhum. aí altamente declivosas com um ângulo de 45 graus até. Tiveram áreas dentro aí do mapeamento da área que ficaram até com mais de 100% de declive. Bem, então a gente consegue observar já que dos resultados a subclasse A1 ocupou 32,88%, a subclasse A2 0,77%, e no caso a subclasse A3, que ela não está aqui no texto, ela foi a que ocupou o restante do Sim, no caso, a subclasse A3 são os povoamentos de pinos. pinos. Você, assim, eu digo completou essa questão de vegetação, porque Sim, fora desses 30 e ainda poucos por cento, você tem áreas abertas, você tem área de a área urbana, urbana, isso aí, então. Parte de rios, então, sim, da parte de vegetação, eles conseguiram identificar isso, né? Pode passar algum comentário? pode passar. Depois, eles realizaram o cruzamento dos dados entre o plano de cobertura vegetal e o plano de unidades do solo, sendo possível verificar a distribuição da cobertura florestal dentro de cada unidade do solo, que é o que eu já tinha comentado. Eles fizeram algumas avaliações, cruzando os dados, para gerar dados diferentes e avaliar esses dados. Sim, desse jeito, como o Antônio falou, eles viram quanto de cobertura tinha em cada nível de solo. Por exemplo, você tem um, uma unidade de latossolo, né? E você tem tanto por cento de vegetação ali. Então, esse que foi parte bem interessante do trabalho. Bem, então a gente tem, no caso, as conclusões do artigo, que no caso é que o erro médio quadrático ele foi de 13,70 metros, que é aceitável, porque você poderia ter até o dobro disso aí, que seria 26, 27, né? Que ainda estaria, no caso, dentro do aceitável. E dentro, no final, ele também recomenda aplicar essa metodologia em levantamentos de monitoramento ambiental e ocupação de agro-silvio-pastorios. Só que a gente tem que ver como que foi, né, esse trabalho, porque ele já é um trabalho mais antigo, então às vezes a gente deveria até dar uma reestudada na metodologia deles. É uma coisa muito. Não que elas tenham algum problema, mas é uma metodologia que já está ficando defasada, né, Antônio? Sim. Teve algumas análises que a gente não colocou no slide também, mas, por exemplo, eles também avaliaram o cruzamento dos povoamentos e da floresta nativa, que é floresta nativa e capoeiral 1, povoamento de eucalipto sendo subclasse A2 e plantio de pinos A3. Eles avaliaram aonde que estavam esses três tipos de vegetação, de cobertura vegetal, em relação à rede viária, por exemplo. E foi identificado que as classes A2 e A3, que são os povoamentos florestais, grande parte delas, cerca de 45% desses povoamentos, estavam localizados a uma distância de menos de 1 quilômetro da rede viária, ou seja, é possível fazer olhando por cima, uma análisezinha que eles estão geralmente perto das redes viárias porque vai ser como que é a palavra? Vai otimizar os processos, por exemplo, processo de acesso à área, de colheita, vai valorizar mais a madeira, seja para qual for o intuito, porque ela está num lugar mais fácil de ser escoado, tem facilidade de mecanização da área, tanto na parte silvicultural, de plantio, adubação, quanto de colheita. Outra coisa interessante também é em relação à declividade da área, que a maior parte, dos povoamentos da cobertura vegetal da classe A2 e A3 é, estavam na classe de declive de 0 a 12 graus, que é um relevo levemente ondulado, quase sem
no áreas que não existem terreno acidentado e tal, justamente por conta dos processos de mecanização da área. Não tem muita erosão do solo, mesmo que tenha sistema de plantios que evita isso, mas já é um problema a menos a se considerar, pensando no nosso setor florestal, e a facilidade também de manuseio da área, né? Sendo que, se for nos avaliar, uns 30 a 35% dos plantios também foram realizados em áreas que têm qualidade de solo entre moderado a ótimo, o que já facilita também alguns processos como adubação, diminui os insumos. Já a classe de nativas e capoeiras, se for fazer uma relação, tinha áreas de declive muito alto, que é floresta nativa, né? Capoeira também, qualquer lugar, topo de morro e tal. E os plantios florestais não tem isso. E em questão à terra também, o solo estava distribuído nas mais diferentes tipos de classe de solo, enquanto que os povoamentos florestais estavam mais restritos a essas áreas aí. Sim, mas como o Antônio falou, muito interessante ver a parte dos plantios, né? Que sempre próximos à rede viária e com ondulação levemente ondulada, até como o Antônio falou, para mecanização. E é interessante dessa proximidade da rede viária, porque em áreas que você tem um relevo, um ondulado, e você ainda consiga mecanizar, até que seja para agricultura, o pessoal sempre tende a plantar a parte de eucalipto e pinos mais próximo às laterais da via, porque são áreas que você não consegue trabalhar a agricultura, né, tão bem. Você não consegue ter mais de uma safra, então é um Exato. ponto bem interessante, né? Bem, agora a gente vai para uma parte extra do trabalho que a gente quis. Que com a evolução do gel, como a gente estava no trabalho de 2004, você tem 14, 15 anos praticamente de diferença, muitas empresas estão se atualizando e estão adentrando assim muito nisso aí. Então, empresas como a ONF estão se atualizando para usar as maneiras mais ostensivas das geotecnologias. E como o Antônio está trabalhando lá, ele pode dar essa experiência que ele teve com o treinamento do ICV para essa parte de gel, até para a mensuração de recursos florestais, né, Antônio? Exatamente. Não só para recursos florestais, mas também para análise de projeto, vistoria de áreas. É, lá a gente fez um curso com o pessoal do ICV sobre mapeamento com drone, aerofotogrametria, que apesar digamos assim, não ser totalmente remota, porque você tem que ir lá perto, próximo às áreas, fazer o sobrevoo e tal, mas você pode fazer um cruzamento de dados através disso. Por exemplo, eu quero saber ali um exemplo que a gente usa lá na empresa. Eu quero uma imagem de uma app lá que foi recuperada e saber como que está a saúde da vegetação dessa empresa, dessa app, e eu quero com a resolução espacial melhor, que o satélite não vai conseguir me entregar. O drone já entrega a resolução espacial de 2,5 cm. Então, se tiver, por exemplo, se tiver um celular lá no chão, dependendo da altura de sobrevoo dele, ele vai conseguir pegar. Se for um drone já mais atualizado, que tem sabe, tipo uns top de linha que o pessoal usa hoje para trabalhar. E lá o que a gente fez? A gente fez mapeamento de apps, fez e está fazendo, né, mapeamento de áreas do manejo e de áreas onde vão ser realizados projetos de café e silvipastoril com gado leiteiro. E aí, por que fazer com o drone hoje, não usar imagem de satélite? Porque como são áreas, digamos assim, isoladas, a gente não vai fazer 500 hectares de imageamento, a gente vai fazer, por exemplo, pegar um talhão onde vai ser realizado o plantio do café e o silvopastoril do gado leiteiro, e a gente quer saber, agora fez a abertura da área, fez a supressão vegetal, vai ficar um dos talhões uma pastagem arborizada e tal, mais conforto para o gado, sombra, e no outro foi feita supressão total para plantar só café. A gente fez o sobrevoo dessa área, fez a miscelânea das imagens, e o drone entrega uma precisão, cara, espetacular, que hoje a gente não consegue com satélite. Ou seja, eu consigo ver muito mais detalhamento na área,
fazer planejamento, onde que eu vou fazer uma cerca, um piquete e tal, e isso são processos que otimizam muito o trabalho. Por exemplo, agora a gente vai fazer o mapeamento das APPs, e daí vamos fazer a análise temporal, a partir da imagem do drone, do raster, fazer o NDVI e acompanhar anualmente ou a cada 2 anos o que tá, como que tá essa APP, ela está recuperando, ela está melhorando. Isso daí são dados gerados que é assim, um preço inestimável, tanto para você fazer uma comprovação para um órgão ambiental, para fazer um relatório e para analisar como que está aquela área. É uma coisa assim que uma evolução na área e que traz muitos diversos usos possíveis, coisas que antes não eram possíveis e hoje já são graças aos avanços nessa área. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fiz sensoriamento totalmente remoto, totalmente, não foi com drone. Lá, a gente está com a área de manejo na UPA 2 de 1.000 hectares. E aí, o que que eu fiz? Eu gerei um relatório para o meu superior, peguei uma imagem da data antes de começar o manejo, antes de começar a exploração florestal, e peguei uma imagem atual. E daí eu gerei 2 mapas e mostrei a análise da área do antes e depois, como que tá. E mesmo sendo uma imagem grátis que eu baixei, não é paga, a resolução espacial não é das melhores possíveis, mas já dá para perceber nitidamente. Você consegue fazer a análise da imagem e ver as diferenças. Então, tudo isso remotamente. E é assim que o órgão ambiental também opera hoje em dia, né? Eles estão operando muito mais remotamente do que ir na área. Geralmente, quando eles vão na área, eles já vão para embargar a área e tal. Eles não andam mais assim, já fazem tudo remotamente, fazem análise. Por exemplo, o pessoal do ICV tem um trabalho junto com a SEMA, que a SEMA disponibiliza a base de dados para eles, as imagens e todas as informações sobre CAR e inscrições de matrículas. Então, o que que eles fazem hoje? Tudo remotamente, através do sensoriamento, eles, eles fazem análise anual de todo o Mato Grosso, onde que é feito o manejo. E daí, cruzando esses dados de CAR, mas número de matrícula, eles conseguem saber que quais dessas áreas são manejos legais, quais áreas a exploração extrapolou a área que era para ser explorada e quais são ilegais, somente cruzando esses dados, Antônio, espacialmente com o número das matrículas. inclusive esse trabalho que você está falando, ele sai de base de um TCC do Bruno, do Sim, ICV, né? Que sim, exatamente. eu até estava Exatamente. com ele quando ele começou a fazer esse Uhum. trabalho. Trabalho E extremamente complexo, né? Que era é um trabalho um muito nível de mestrado complexo. que era. Já vem muitos anos que ele vem trabalhando nisso. O Bruno é um dos caras lá da geotecnologia do ICV, então eles fazem vários trabalhos, monitoramento de queimadas e tal. E esses dados que eles estão gerando é por informação. É um exemplo claro que a gente está vendo hoje do que está acontecendo, a evolução tanto do monitoramento como que você faz análise dessas áreas, a partir do sensoriamento remoto. Tanto é que eles estão terminando a base de dados deles agora, estão vendo como que é a forma mais possível de fazer um portal de transparência para disponibilizar esse dado para todo mundo, mas caso alguém ache interessante e tal, ou ficou interessado, que é uma coisa interessante comentar, porque é uma coisa daqui, né? Daqui da região, Sim. aqui no Mato Grosso está acontecendo, e é uma coisa que vai se expandir e futuramente é o que se espera que aconteça em todos os estados, esse monitoramento. E eles já têm um relatório gerado tal, a partir desses estudos e tudo. E a proposta deles, junto com a SEMA, é fazer a transparência desses dados para qualquer um ter acesso, entendeu? E eu acho que até se mistura um pouco com a nossa conclusão, né? Porque Uhum. o primeiro que a metodologia do trabalho em si, ela já está defasada, então deve ser atualizada, visto que o artigo é 2004. E, A, e a parte que se mistura que eu digo é porque o meio da geotecnologia e sensores sofre alteração constantemente. Então você tem atualizações, você tem lançamento de satélites novos, e cada Exatamente. vez você tem material mais preciso, como o Antônio já De estava repente, se falando. eles fizessem esse trabalho atualmente, por exemplo, eles já não iam precisar mais ir a campo fazer o que eles fizeram para
fazer os pontos de controle. Hoje eles não precisariam mais, eles precisaram ir para georreferenciar o mapa cartográfico. E também na parte de obtenção de dados, que eles tiveram que pegar dados a partir de mapa cartográfico, por exemplo, de rede viária, hidrografia e topografia. Hoje em dia a gente já consegue pegar, por exemplo, eu quero pegar a shape de rios, a gente consegue pegar na ANA os limites municipais, você consegue baixar direto do IBGE, Sim. entendeu? Então é toda uma facilidade para a execução do serviço que antigamente não era acessível e hoje torna a execução muito mais prática. Então, E a gente vê que também com a evolução dos programas de SIG, né? Poderia gerar uma análise muito mais precisa. a gente vê que o trabalho, ele assim, ele tem uma construção boa de escrita, ele é muito interessante de você ler, mas quando você lê já, você vê partes deles que não são mais teoricamente necessárias, mas que eu acho que muita coisa dele pode ser aproveitada. Exatamente. Então eu acho que assim, trabalho muito bom, recomendo a todos também que quiserem. Foi, ler tipo ele. assim, ele tá desatualizado, defasado por causa das novas técnicas que existem, novos métodos, a praticidade, mas para a época que ele foi feito, ele foi um trabalho muito interessante, que gerou muita coisa boa e resultados bons. Sim, é um trabalho assim, como a gente sabe, já a tecnologia acho que explodiu mais de 2010 para cima, então ele já está uns 6 anos assim que ele já estava Exatamente. bem adiantado. Então, assim, é um trabalho muito legal. Eu acho que ele está naquele conjunto de trabalho de 2002, 3, 4, que falam muito sobre sensoriamento remoto já de usar de mensuração de recursos florestais, de empresas florestais. Então, acho que um trabalho que foi muito bom. Bem, eu agradeço a todos pela atenção. Antônio, quer fazer um encerramento? Gente, esse foi o nosso trabalho. A gente tentou passar o máximo possível que a gente entendeu, focou na nossa área e comparar, né, com o que está acontecendo hoje em dia para que vocês consigam perceber a diferença das metodologias de acordo com a evolução da área, tal, os usos. Mas acho que é isso. Muito obrigado Obrigado pela pela atenção de atenção. todos. Desculpa qualquer problema que teve aí de barulho. Qualquer dúvida, estamos aí para Só entrar em contato. responder isso Leonardo, daí. Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.